Proclamação da Assembleia Nacional Constituinte na França ocorreu no dia 9 de julho de 1789. 2 anos depois, em 3 de setembro de 1791, foi adotada uma Constituição que encerrava o antigo regime e estabelecia a monarquia constitucional na França. Na antiga França, a sociedade era dividida em estamentos, existindo 3 ordens ou estados, sendo o primeiro estado o clero, o segundo estado a nobreza e o terceiro estado os burgueses, camponeses, entre outros. O clero era um dos estados que mais possuía privilégios. Esse estado formava um corpo representado por uma assembleia periódica dotada de administração própria. O chamado primeiro estado não era obrigado a pagar impostos diretos ordinários, além de não depender materialmente nem do estado e nem dos fiéis, uma vez que recebia o dízimo de todos os produtos da terra. Além disso, o clero também possuía o monopólio do ensino e da assistência e participava da censura de tudo aquilo que se imprimia legalmente. O segundo estado, também conhecido como a nobreza, gozava de privilégios como o porte de espada, a isenção de impostos, a isenção da obrigação da corveia nas estradas e o alojamento de soldados. Porém, ainda era menos favorecido que o primeiro estado, pois não formava um corpo e deveria pagar a capacitação e o vigésimo. No entanto, aquilo que diferenciava os nobres do terceiro estado é o nascimento, a verdadeira nobreza que vinha do berço. Assim, era por meio do sangue que o nobre sustentava sua superioridade inalienável sobre o plebeu ignóbil, sendo o casamento desigual considerado uma mácula indelével. Quanto ao terceiro estado, não há especificamente uma classe de cidadãos que o possa definir. Pode-se dizer que é uma entidade fictícia destinada a representar todos os que não eram nobres e nem membros do clero. O antigo regime, de certa forma, confundia no terceiro estado todos os plebeus, do mais rico dos burgueses ao mais miserável dos mendigos, ou seja, 96% da nação francesa daquela época fazia parte do terceiro estado. Com a Assembleia Constituinte instaurada, iniciou-se uma grande reforma liberal na França. A proposta da Constituição de 1791 era de uma monarquia constitucional moderada, conservadora, que não contemplava uma ampla democracia. Mesmo a monarquia recebendo apoio de alguns poderosos burgueses que abandonaram os ideais revolucionários, o rei não aceitava o novo regime que estava sendo instaurado. A corte conspirava e buscava apoio para banir e destruir a nova estrutura política ratificada pela Assembleia Constituinte. No entanto, com a Constituição Civil do Clero, a maioria dos curas e fiéis abandonaram o apoio à coroa. Nesse contexto, o rei Luís XVI tomou a desesperada decisão de fugir da França, mas foi capturado em junho de 1791, em Versailles, tornando-se prisioneiro em seu próprio palácio. Com a tentativa frustrada da fuga do rei, algumas consequências decorreram na sequência da Revolução. Os republicanos radicalizaram a revolução, o rei perde o direito de suas funções, como a lealdade de seu povo. Além disso, o aumento incontrolado do preço dos alimentos, impactando diretamente aos mais pobres, o que acaba agravando um ambiente de guerra na França, e a repercussão da prisão do rei acaba temendo outras partes da Europa, e eles querem restaurar o antigo regime francês e trazer o rei de volta ao trono. O Estado-Geral de 1789 era uma Assembleia Geral representando as propriedades francesas do reino, convocado pelo rei Luís XVI para propor soluções para os problemas financeiros do seu governo. Os Estados Gerais se reuniam várias vezes durante 1789. O rei concordou em manter muitos dos costumes divisórios que haviam acontecido em 1614, mas eram intoleráveis para o terceiro estado. A decisão mais controversa e significativa permaneceu a natureza da votação. Em 5 de maio de 1789, os Estados Gerais se reuniram. No dia seguinte, o terceiro estado descobriu que o decreto real concedendo dupla representação também sustentava o voto tradicional por ordens. Ao tentar evitar a questão da representação e se concentrar apenas nos impostos, o rei e os seus ministros avaliaram a situação de maneira muito séria. Em 17 de junho, com o fracasso dos esforços para conciliar as três propriedades,
O terceiro estado declarou-se redefinido como a Assembleia Nacional, uma assembleia não das fazendas, mas do povo. Eles convidaram as outras ordens para se juntarem a eles, mas deixaram claro que pretendiam conduzir os assuntos da nação com ou sem eles. Transição: Idade Moderna e Idade Contemporânea. A Idade Moderna representa a época quando escurtaram-se as distâncias após os europeus se lançarem por mares, nunca antes navegados. Na Idade Moderna, teve os principais acontecimentos: as primeiras grandes navegações, o Renascimento, a Reforma Religiosa, o Absolutismo, o Iluminismo e a Revolução Francesa. A Idade Contemporânea é marcada por transformações profundas na organização da sociedade e também por conflitos de amplitude mundial. Uma característica da Idade Contemporânea foi a formação dos Estados nacionais e dos nacionalismos, que iriam estar em origem de inúmeras disputas territoriais na Europa e nas áreas coloniais. Marco inicial. Qual foi o marco inicial da Revolução Francesa? Foi a queda da Bastilha, que ocorreu em 14 de julho de 1789 e levou ao fim do regime absolutista. E entre os séculos XV e XVIII, o absolutismo ele foi o sistema político e social que vigorou na maior parte da Europa. E ele também era denominado como Antigo Regime. Ele consistia na centralização do poder político nas mãos do monarca, e todas as esferas de vida nacional, da cobrança de impostos à declaração de guerra, ela dependia da decisão dos unilaterais do rei. E além dele, apenas a nobreza detentora de terras gozava de algum poder e prestígio social. E o sistema ele gerou muitos protestos de outras classes, e principalmente da classe da burguesia. Os burgueses, eles enriqueciam por meio das atividades como comércio e as indústrias. Embora eles estivessem acumulando crescente poder econômico, eles não tinham o poder político por conta do absolutismo. E com o tempo, o autoritarismo do rei e a insatisfação provocaram a eclosão de protestos. Sociedade. A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, o segundo, nobreza, e a terceira era a população em geral. Jacobinas, baixa burguesia radicais. Girondinas, era a alta burguesia. Sancats, trabalhadores urbanos. E os camponeses.